Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus continue lhe abençoando. Agora, 23 horas em Portugal e 7 horas da noite, horário de Brasília. Aos domingos, nós estaremos agora realizando, neste horário, essa transmissão, Pérolas do Amor de Deus. Ou seja, nós estaremos tratando deste assunto, do amor de Deus. Nós vivemos num mundo cercado de ódio, onde as pessoas elas estão cada vez mais necessitadas, mais famintas, podemos assim dizer, de amor. E até mesmo muitas religiões, em vez de falarem a respeito do amor, não. Muitas vezes apresentam um Deus cruel, um Deus cheio de ódio, um Deus vingativo, um Deus que pune, um Deus que, por exemplo, odeia. Não, não é esse o Deus que eu creio. Porque nós conhecemos o Deus que é Pai. E qual é o Pai que vai odiar o próprio Filho? Na verdade, Deus é amor, é o que está escrito. Ele é amor. Então, nós teremos sempre neste horário essa pérola ou pérolas do amor de Deus. Para você que quer ouvir mensagens que falem a respeito do amor de Deus. Por exemplo, hoje na Igreja em Casa, que nós tivemos pela manhã, porque aos domingos nós temos pela manhã a Igreja em Casa. 9 horas da manhã, horário de Brasília e, por exemplo, 1 hora da tarde, horário de Portugal. E dentre o assunto que nós estávamos comentando sobre a casa do tesouro, eu falei de uma passagem bíblica a respeito de um jovem rico, a respeito de um jovem que Jesus disse para ele: uma coisa te falta. E isso ficou dentro de mim, isso ficou, dentro de mim, durante o dia inteiro. Eu saí para trabalhar, porém, essa palavra, essa frase, ela ficou dentro de mim. Uma coisa te falta. Foi o que Jesus disse para aquele jovem rico. Eu vou ler para você, está aqui em Marcos capítulo 10, a Bíblia que eu estou usando é a Nova Bíblia Viva, tá? A Nova Bíblia Viva. Inclusive quero agradecer ao irmão Davi, que me mandou essa Bíblia, a Bíblia Nova, né, Viva, Bíblia Viva Nova, né? Ou seja, eles fizeram uma nova edição. Então, Marcos capítulo 10, versículo 17. Quando ele estava saindo, veio um homem correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou. Quer dizer, o homem se ajoelhou aos pés de Jesus e perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para receber a vida eterna? Quer dizer, chamou Jesus de bom mestre. O que devo fazer para ter, né, para receber a vida eterna? A resposta de Jesus foi assim: por que você me chama de bom? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Ninguém é bom, ninguém é bom. Veja, essa palavra de Jesus, ela tem uma profundidade muito grande. Ninguém é bom. Quer dizer, por natureza, ninguém é bom. É isso que eu acredito que Jesus, ele quis dizer.
que o ser humano, por natureza, ele não é bom. Por isso a Bíblia fala da natureza pecaminosa. Por isso que fala do homem terreno, né? Fala desse homem que é terreno e que muitas vezes se deixa levar por aquilo que é mal, aquilo que não é bom. Então Jesus disse, ninguém é bom a não ser Deus. Deus é bom. Interessante, né? Aqui já desmonta aquele argumento de que Deus é mau, de que Deus é vingativo, de que Deus quer punir. Nada disso. Ele é bom e ele não muda. Se ele é bom hoje, ele foi bom no passado e será bom para sempre. Jesus, ele diz claramente, ninguém é bom, senão a não ser Deus. É nesse Deus que eu creio, o Deus bom, o Deus amor, o Deus paz, né? Que transmite paz, bondade, benignidade. Esse é o Deus que eu creio, o Pai. Deus é bom, disse Jesus, né? Mas quanto à sua pergunta, qual era a pergunta do jovem? Era o que ele devia fazer para ter a vida eterna. Quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos, devia ser um judeu que estava fazendo essa pergunta. Esse jovem com certeza era um judeu que estava fazendo essa pergunta. Então Jesus disse, você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, respeite seu pai e sua mãe. Quer dizer, esses mandamentos, eles são mandamentos que estão no relacionamento humano, porque você sabe, existem 4 dos 10 mandamentos, 4 eles dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, e 6 o nosso relacionamento com o próximo, tá? Isso os 10 mandamentos. Mas quando falamos de 10 mandamentos, falamos desses 10 mandamentos. Quando falamos das leis de Moisés, falamos das 613 leis, ou seja, 603 mais os 10 mandamentos. Porém, hoje nós vivemos na graça, nós vivemos na dispensação da graça. Ninguém precisa fazer algo para ser salvo. O que se tem que fazer é acreditar, é crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que pagou o preço, e procurar, claro, a partir disso, porque você foi salvo, então você procura ser uma pessoa melhor a cada dia. Bom, o que o rapaz disse? Mestre, respondeu o homem, não quebrei nenhuma dessas leis desde a minha mocidade. Então ele não quebrou nenhuma das leis na concepção dele, né? Porque ninguém conhece o que está dentro da pessoa, ninguém conhece o coração. Por exemplo, você não pode dizer que uma pessoa nunca cobiçou nada de alguém, porque você não está dentro dela. Você não sabe realmente se ela cobiçou ou não, porque você não conhece os pensamentos, você não conhece o que está no coração. Deus conhece tanto o que está no nosso coração, o que está nos nossos pensamentos. Então, na concepção desse jovem, desse moço, ele não tinha quebrado nenhum dos mandamentos. Porém, Jesus disse para ele, mesmo assim Jesus disse para ele, olha só, Jesus contemplou e o amou. Jesus o amou, porque ele ama. Ele ama você, meu irmão. Ele ama a mim. Ele ama a todos nós. Ele é amor. Ele amou esse jovem. Ele amou
esse que estava dialogando com ele. O amou e disse assim: falta-lhe só uma coisa. Falta-lhe só uma coisa. E foi essa frase que ficou na minha mente durante o dia inteiro. Falta-lhe uma coisa, ou uma coisa só te falta. E eu fiquei pensando, será que não falta em cada um de nós alguma coisa? Alguma coisa que falta dentro de cada um de nós. Que falta talvez para agradar a Deus, que falta talvez para que sejamos salvos, por isso precisamos do sacrifício de Jesus, porque sozinho ou por nossas obras não conseguiríamos a salvação. Ou então falta ainda algo na nossa vida que nos complete, que nos faça verdadeiramente feliz, que faça com que o nosso ser se preencha. Talvez alguém pode dizer assim, mas Deus preenche todo o nosso ser. Deus preenche. E aí eu estava lembrando quando Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, por exemplo, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então faltava o quê? Uma companheira. Por exemplo, no caso do apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, então faltava a ele se livrar desse espinho na carne. E eu não sei, é muito difícil você saber o que realmente falta na outra pessoa. Normalmente, quando nós conversamos com as pessoas, quando você pergunta assim, está tudo bem? As pessoas dizem, está tudo bem. Você está bem mesmo? Não, estou bem. Mas muitas vezes ela não está bem. Muitas vezes ela está falando que está bem apenas para ser educada, ou apenas para não incomodar a outra pessoa, para ela não incomodar a outra pessoa. Porém, dentro dela existe alguma coisa, talvez uma amargura, talvez uma tristeza, talvez uma dor, alguma coisa ainda está ali dentro dela, só que ela não quer compartilhar aquilo, ou partilhar com outras pessoas, ou com uma outra pessoa. Mas faltava algo para esse jovem. E Jesus sabia o que era. E Jesus disse assim, olha, falta-lhe uma coisa, só uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Mas o homem contrariado foi embora triste, porque era muito rico. Então, na verdade, ele não queria abrir mão da sua riqueza. Faltava ele abrir mão da sua riqueza. E às vezes nos falta também isso, abrir mão de alguma coisa, de nos desprendermos de algo que nos prende, que nos aprisiona, talvez algo do passado, alguma coisa que nos aprisiona do passado, alguma coisa que está lá no nosso subconsciente que às vezes nem nos apercebemos, alguma coisa que está lá na nossa infância, alguma coisa que nós não queremos abrir mão porque estamos apegados àquilo. E às vezes até acreditamos que ali está a nossa felicidade ou a nossa segurança, porque, pelo que eu entendo, Jesus olhando ao redor, olha só, Jesus olhando ao redor, disse aos seus discípulos, é quase impossível um rico entrar no reino de Deus.
Jesus disse, é quase impossível um rico entrar no reino de Deus. Por quê que seria quase impossível um rico entrar no reino de Deus? Eles ficaram admirados com essas palavras, acredito que os discípulos ficaram admirados com essa palavra. Por isso Jesus disse outra vez, meus queridos filhos, como é difícil para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então a questão aqui era a confiança. Ou seja, aquele jovem, ele tinha a sua confiança naquelas riquezas. Se ele abrisse mão das suas riquezas, ele estaria mostrando a sua confiança em Jesus. Talvez fosse isso que estava faltando a ele, confiança. E o que está faltando em você, por exemplo? O que falta em você, meu irmão e minha irmã? O que falta em você? Será que você sabe o que lhe falta? Será que você sabe o que realmente está lhe faltando? Há algum tempo, eu descobri o que me faltava. Eu descobri o que estava faltando. Mas mesmo descobrindo o que me faltava, ainda continua faltando. Ainda continua faltando. Porque eu não sei se existem pessoas que vão passar por essa vida, e elas passarão por essa vida, e elas passarão assim, com algo que falta, ainda falta alguma coisa. Será que às vezes você também não se sente assim, uma pessoa, puxa vida, me falta alguma coisa, me falta algo. Eu tenho meu relacionamento com Deus, mas me falta alguma coisa. Às vezes, a pessoa quando tem dinheiro, ela tenta preencher isso com alguma coisa. Não é verdade? Comprando roupas, viajando, às vezes até dando festas. Enfim, ela tenta preencher o que falta. Mas quem não tem dinheiro, às vezes tenta preencher isso com a bebida, tenta preencher isso com as drogas, talvez, de uma outra forma, de uma outra maneira. Não que quem não tenha dinheiro também não possa ir por esse caminho. Existem pessoas que se isolam, existem pessoas que tentam relacionamentos um atrás do outro, tentando preencher isso que falta. Existem pessoas que vão para várias religiões, buscam nas religiões aquilo que falta. Falta alguma coisa. Falta algo. E às vezes, quando a pessoa descobre o que falta, ela não consegue ter aquilo que falta ou que faltava e vai continuar faltando. Ou então a pessoa ainda não sabe, ela não descobriu ainda o que falta. Eu não sei se essa mensagem lhe ajudou, mas pelo menos eu acredito que ela fez despertar algo dentro de você. Essa pérola do amor de Deus. Jesus viu o que ninguém viu naquele jovem. E ele vê em você exatamente aquilo que ninguém vê. Peça a Deus para lhe mostrar o que falta. E se ele mostrar, ele pedir que você abra mão de alguma coisa, abra mão. Porque de repente você vai encontrar a sua real felicidade. Você vai encontrar o amor sublime. Você vai encontrar o sentido para a vida.
Jesus, acredito eu, que continuou amando aquele jovem, que continuou amando ele, como ama você. Então, fica aí essa pérola do amor de Deus. Jesus amou. Jesus não pediu o dinheiro daquele rapaz para ele. Jesus não pediu o dinheiro daquele rapaz para levar ao templo, não. Jesus disse para ele: vende e dá aos pobres. Será que também não faltava a esse jovem amor ao próximo? Será que ele não era uma pessoa muito avarenta, muito egoísta? Não pensava nos outros, não pensava no próximo? Ficam aí essas questões. Deixe o seu comentário, coloque o seu comentário aí. E aos domingos, nesse horário, nós teremos aqui uma pérola do amor de Deus. Uma pérola do amor de Deus, falando a respeito do amor de Deus. Tá bom? Que Deus continue lhe abençoando. Um forte abraço e vamos em frente.